E aí, moçada, beleza? Eu tenho um pedido a fazer. Se você tá gostando dos nossos episódios, eu peço tua ajuda na divulgação desse podcast. Mostra lá pros teus amigos engenheiros, engenheiras e estudantes de engenharia. Manda lá um link do nosso podcast nos grupos de WhatsApp que você tem. Marca a gente nas tuas postagens sobre o nosso podcast. Dá uma força, significaria muito pra mim. Valeu! Então, se você tiver esse conhecimento, essa habilidade de se adaptar, cabeça aberta, conseguir trabalhar em equipe, então você pode trabalhar nessa área. É uma área que você vê que, além de vários hospitais, tem várias clínicas, consultórios que são lançados, e pode ser de pequeno porte, grande porte, pode ter em capitais, interiores. Então é uma área que não para. Você vê que na crise, a área da saúde é importantíssima. Fala galera, aqui é o professor Enson Portela falando, e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia, nós vamos bater um super papo com o engenheiro civil Thiago Martins. Nós vamos discutir a construção, reforma e ampliação de um hospital. Você sabia que hospitais precisam de uma gaiola de Faraday? Você sabe o que difere um hospital de uma construção comum? Já imaginou como é trabalhar em um hospital em épocas de pandemia? Todas essas questões serão discutidas ao longo do episódio de hoje. Então fica comigo até o final, eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa a Yasmin. Fala galera, um prazer estar aqui com vocês. Bora aprender engenharia? E o Cairo Braga. Fala pessoal, mais uma vez aqui para esse papo mais que atual. E também comigo aqui o Thiago Martins. Tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês hoje. Beleza, gente. O nosso papo de hoje aqui é falar de algumas características que obras hospitalares, né, as obras de hospitais têm, como o Cairo aí colocou, é mais do que atual o momento pelo qual a gente está vivendo, né? A gente está gravando esse episódio na época que está aí a pandemia do Covid. Então, Thiago, eu vou começar com o que talvez seja a pergunta mais óbvia desse episódio, né? Como que é você aí, engenheiro civil, que é um cara especialista em trabalhar com reforma de hospitais, tá nesse exato momento trabalhando aí dentro de construção e reforma de hospitais em épocas que o Covid-19 tá solto? Bem, com muito mais cuidados. Além dos EPIs que normalmente a gente já utiliza, né? A gente tem utilizado obrigatoriamente as máscaras e criamos alguns processos para os funcionários para evitar a disseminação. A gente criou algumas paradas durante o período de trabalho, pela manhã e pela tarde, para os funcionários lavarem as mãos, também para eles, qualquer local que eles forem, sempre no hospital tem álcool em spray. E nas nossas obras em áreas internas, a gente adotou a entrada e saída dos nossos funcionários da obra em horários de menor fluxo dos funcionários do hospital. A gente espera uma meia hora, todo mundo entrar no hospital, o horário de batida de ponto dos funcionários do hospital, e depois que a gente entra com os nossos. A gente procura evitar também o uso dos elevadores. Às vezes não conseguimos, né? Mas quando não conseguimos, tem um número máximo de funcionários permitidos de estar dentro do elevador. Como os elevadores são grandes lá, são permitidos até 6 funcionários. E também nos serviços que a gente tem obrigatoriamente que fazer nas áreas de maior fluxo de pacientes, nas áreas de circulações, a gente procura horários especiais, horários que tem menos pacientes, no período noturno, onde o fluxo é bem menor. Tá, mas hoje tua obra tá funcionando horário comercial? Como é que tá teus horários hoje? De funcionamento mesmo? Os caras chegam que horas e vão embora que horas? Horário comercial, das 7 às 12, 13 às 17, mas seguindo essas normas. Como o hospital é muito grande, que eu estou trabalhando atualmente, eu tenho obras na área da emergência que é do lado externo, então eu tenho uma entrada separada. Eu estou fazendo uma obra numa cozinha também que tem uma entrada separada e eu tenho uma obra interna. Essa obra interna é numa área administrativa. A gente não passa por áreas de pacientes, mas eu tenho que entrar em áreas de fluxo de funcionários do hospital. Entendi. Mas aí, assim, em algum momento vocês vão ter interação, ter contato, teus funcionários têm contato com quem está trabalhando lá no hospital, inclusive com pacientes. Eu digo assim, tem proximidade, certo? Sim, às vezes é inevitável, mas sempre com o uso de máscaras, buscando ter uma distância, passando álcool, dessa forma que eu te falei. Entendi. E quantos funcionários tu tem lá na obra? Nessa obra em específico, a gente está fazendo um sistema que é praticamente tudo terceirizado. Então eu tenho uma equipe fixa de 5 funcionários, 5 serventes e um mestre, e o resto tudo é terceirizado. Tá dando certo. Tu tem noção de, juntando os teus terceirizados aí, quantas pessoas dá lá trabalhando no teu comando? Tem dia que eu tô
tô com uns 30 funcionários, tem dia que eu tô com 10, depende dos serviços que estão ao mesmo tempo. Interessante. Tu teve algum caso aí de algum funcionário que teve algum problema, não? Não, mas nenhum confirmado com o documento, né? Se tem algum sintoma, a gente já pede para ele ir para casa, para ele não voltar para a obra, ficar um tempo em casa. Isso a gente já pediu. Ou seja, em outras palavras, tá dando para conduzir. Tu sentiu alguma, assim, recusa do pessoal em trabalhar ou todo mundo aceitou, assim, continuar a fazer as obras de boa? Não, no início teve muita recusa, principalmente dos terceirizados. Teve funcionário que disse que não queria, aí a gente foi... Claro que eu não posso obrigar ninguém a trabalhar. A gente foi explicando as nossas medidas de segurança. Também a gente tem a equipe de segurança do trabalho do hospital. Pedimos para eles darem a palestra semanal, explicar como é que é o contágio. E com o passar do tempo a gente viu que a sociedade foi aumentando também, voltando à ativa, né? Nas primeiras semanas do Covid, que pediram para ficar em casa, você não via muita gente na rua. Tu diz a cidade em si, tu tá em Salvador agora, né? Atualmente eu estou em Salvador. Então no início você não via muita gente na rua, o hospital se diminuiu o fluxo de pacientes drasticamente, mas com o decorrer das semanas não voltou ao normal. Tá, vamos dizer, uns 60%. Mesmo assim, os funcionários, tem muitos que têm receio. Eu imagino. Tá, então deixa eu entender. Tu tá dizendo que hoje o hospital tá funcionando com 60% do fluxo normal dele, é isso? Isso. Eu acho que é mais medo da população de ir ao hospital. Só vai agora ao hospital quando é extremamente necessário. Pera aí, vamos lá. Você notou que com essa nova adequação do seu modelo de trabalho, como teus funcionários aí estão trabalhando e tal, essas paradas que você falou, tu acredita na tua maneira de avaliar que tu teve uma diminuição de produtividade ou tu diria que tá a mesma coisa? Não, com certeza a gente diminui a produtividade. Tem isso numérico, assim, mais ou menos, um sentimento? Não, é um sentimento meu. Os prazos que a gente deu, a gente tá procurando se adequar, né? Tanto que os serviços internos, a gente deixou o serviço da área interna do hospital, a gente deixou ele meio em stand-by até todos os terceirizados aprovarem, voltar a trabalhar. Então a gente prolongou a entrega desta etapa. Entendi. Tiagão, eu vou te pedir aí que você fale um pouco da sua formação pra nós, até pro nosso ouvinte criar uma empatia contigo. Fala aí pra gente quem é o Thiago Martins, o que é que ele já fez e o que é que tá fazendo atualmente. Bem, eu sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal do Ceará, na turma de 2008, juntamente com meu colega Enzo. Somos da mesma turma, colegas de equipe. A gente tem um grupinho que a gente foi do início ao fim da faculdade. O Enzo passou um tempo fora do país, mas quando voltou pro grupo também. Bem, eu fiz especialização na área de estruturas de concreto, no IMBEC, e posteriormente eu tive a oportunidade de trabalhar com obra hospitalar no Rio de Janeiro, e eu tinha feito o Enem. Então, uma paixão minha sempre foi a matemática. Sempre gostei. Eu entrei também na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o nome é Unirio, conhecida lá, no curso de matemática. Fiquei um ano, como eu tive que vir para Salvador, eu deixei trancado lá. Mas estou pensando se eu vou retornar lá ou aqui. Atualmente, eu faço um MBA em Gestão de Projetos na Universidade de Salvador, Unifax. Um breve resumo aí da minha trajetória. Na época de estágio, eu estagiei na Prefeitura Municipal de Fortaleza, no setor de obras, fazendo muito orçamento para licitação. Depois eu fui para uma construtora em Fortaleza, uma boa construtora. Fiz uma obra de um prédio residencial de alto padrão. Tiago, aí tu já era engenheiro civil ou tu ainda estava como estagiário? Estágio ainda. Já. Estágio. Ah, estágio ainda, tá. Eu posso até falar o nome, que ela é bem conhecida em Fortaleza, que é a Diagonal. Aí eu entrei numa obra lá na fase de escavação e saí na fase de revestimentos. Então foi um grande aprendizado. Depois de formado, eu entrei pelo processo seletivo da Galvão Engenharia e a gente fez a obra do novo Centro de Eventos do Ceará. Aí começou a época da Lava Jato, tiveram algumas baixas. Aí eu fui trabalhar num escritório de cálculo estrutural, que também sempre foi uma das minhas paixões, desde a faculdade. Foi outra área de grande aprendizado, que eu trago até hoje na minha carreira. Eu acho que é um grande diferencial. Trabalhei 4 anos projetando prédios, vários prédios, fazendo contenções, reservatórios. Então hoje em dia eu trago essa experiência do projeto para a obra. Então eu levo essas duas formações bem em conjunto. Depois da área de cálculo, eu entrei, o cálculo deu uma baixa no mercado e a primeira área a cair é a área de projetos. O Enzo entende bem. Você faz mais de 100 projetos por ano, você dá uma queda brusca. Então você tem que diminuir o seu quadro. Aí então eu retornei para a área de obras e entrei nesta empresa, essa empresa é do Rio de Janeiro, e ela é especialista
especialista em obras hospitalares. E já é o meu terceiro hospital que eu faço. Eu fiz o Hospital Monte Clínico, em Fortaleza, foi em ampliação e reforma. Depois eu fiquei 1 ano no Rio de Janeiro, fazendo o Hospital das Clínicas de Jacarepaguá. Eu era responsável pelo reforço estrutural. Lá teve um caso bem crítico na estrutura. Depois desse 1 ano, eu tô aqui vamos fazer 6 meses já em Salvador, fazendo a reforma e ampliação do Hospital da Bahia. Animal, cara. Parabéns. Baita currículo mesmo, viu? De admirar. Imagina, então, aqui no seu caso, você falou aí do reforço estrutural, né? Do projeto que você fez lá no Rio. Eu não posso deixar de linkar que eu imagino que muitas das coisas que você viu projetando, você passou a executar lá, né? E, obviamente, que na tua cabeça, como você mesmo falou, deve ser um diferencial enorme, porque você consegue correlacionar absolutamente tudo, né? Você tanto vê a parte ali da montagem, da ferragem de reforço, como você entende os esforços que vão acontecer, que vão solicitar aquela peça, imagino eu. Sim, apesar da gente sempre trabalhar com projetos, eu era o responsável da construtora e tinha um consultor do projetista direto na obra. Então, era uma troca de experiências grande. Eu era o porta-voz deles na obra, né? Passando para os funcionários, na execução. E levei também um pouco da minha experiência na área de projetos. Foi bastante enriquecedor. Entendi. Legal, bacana. Seguindo em frente, eu acho que talvez seja inusitado e um tanto novo para a maioria dos nossos ouvintes falar de um hospital, pensando ele sempre do ponto de vista da obra, porque nós fizemos faculdade juntos. Eu acho que em 5 anos de faculdade a gente nunca foi forçado, pressionado a pensar sobre uma estrutura do hospital ou a construção de um hospital. A faculdade, pelo menos no meu entendimento, na minha leitura, ela é meio que direcionada a prédios residenciais, casas e tal, mas por isso que eu tô falando que é um pouco inusitado você falar especificamente de hospital. Eu pediria que você, então, fizesse aí uma explanação pra gente o que difere uma obra de um hospital de uma obra comum. Eu imagino lá que o hospital vai ter uma porrada de salas, tem revestimentos específicos, piso específico, tem lá a sala de UTI, a sala lá de raio-x, eu imagino que deve ter talvez uma parede especial, por conta dos raios lá. O que é que você alencaria aí pra gente em termos de diferença entre um hospital e uma obra convencional? Um adendo aqui é que é uma história minha. Há um tempo atrás, eu participei de uma da seleção de estágio para a construção do Hospital da Mulher de Fortaleza. E eu lembro que quando eu fui lá para a entrevista, o cara falou muito sobre instalação, que ele precisava de alguém que soubesse muito de instalação e tal, por conta das instalações dos hospitais. O que é que tem de diferente nesse aspecto? Era uma coisa que eu queria saber também. É uma das maiores áreas no hospital que eu tive que me desenvolver bastante, tive que estudar muito para conseguir me adequar. O hospital, ele tem alguns ambientes padrões. Qualquer hospital que você vai encontrar. Alguns são ambientes simples, como depósito de material de limpeza, que chamam de DML. Expurgos, são os locais de despejos de líquidos que oferecem riscos. O expurgo, uma característica dele, sempre tem uma bancada de inox, de um material com limpeza fácil, que você possa tirar todas as bactérias. Tem as salas de triagem de pacientes, consultórios, centro de materiais esterilizados, que eles chamam de CME, salas de raio-x, salas de tomografia, sala de ressonância, dentre outros. Isso depende também muito do porte do hospital, o seu padrão, porque hospitais têm padrão. Tem o padrão A de qualidade, B, C. Você pode entrar num hospital que você vê que parece um shopping, às vezes de tamanha qualidade. É verdade. O que diferencia muito também são as salas que você tem. Por exemplo, uma sala de ressonância, a complexidade dela é enorme. Daqui a pouco eu falo mais dela. Algumas salas têm especificações diferentes, como argamassa baritada ou placas de drywall blindadas contra radiação. Na sala de ressonância, primeiro, quando a gente está construindo dela, eu fiz uma ressonância no Monte Clínico. A gente teve que pensar na logística e no transporte. Tu fez uma ressonância, tu construiu uma sala, né? Isso que tu quer dizer. Isso, claro que... Tá, tu não foi lá como paciente, né? Fazer a ressonância. Não, com certeza. E você poderia entender até, eu fiz o equipamento de ressonância, que é mentira. Porque o equipamento de ressonância tem vários fabricantes. Isso é uma das coisas que você vai seguir projetos. E os projetos podem variar de acordo com o fabricante. Uma sala de ressonância, a complexidade dela. Eu tenho que pensar na logística de entrada do equipamento, na montagem do equipamento. A sala, ela tem uma gaiola de Faraday. Então, ela tem proteção nas laterais, embaixo e até em cima. Eu não posso deixar
há nenhuma instalação hidrossanitária sobre a sala de ressonância. E se deixar, eu tenho que deixar uma bandeja de proteção. É quase uma obra dentro da obra, né? É bem complexa. Tem um tubo chamado tubo quente. A gente faz ele, leva até o ponto mais alto que não interfira nas casas ou prédios adjacentes. Esse tubo, ele esgota o gás hélio, que o gás hélio, a função dele é resfriar os condutores que produzem um campo magnético. Então, a gente trabalha em conjunto com físicos. Eles que especificam a argamassa baritada, o que tem que ser feito na sala de ressonância. Então, aonde que eu pensei que eu iria trabalhar junto com o físico, fazendo engenharia? Nunca pensei. E aparecem as oportunidades e a gente agarra. É isso aí. Tu falou aí, Thiago, que tem que pensar na logística de entrada desse equipamento. No caso, tu tem ideia aí de qual que são as dimensões desse equipamento? Como eu te falei, depende do fabricante. Mas, esse que eu levei, ele deveria ter uns 2,5 de largura por uns 2,5 de altura, algumas toneladas. Ele ficou numa sala no térreo e o hospital tinha um subsolo. Então, toda a passagem dele, da entrada no térreo até a sala que ele ia ficar, que a gente projetou e construiu, a gente teve que escorar. Em outros locais, você poderia ter que usar um guindaste. Para fazer essa ressonância, a gente teve que fazer um sistema de refrigeração separado para ela. E o hospital não tinha mais espaço para colocar. Então, a gente colocou na cobertura do hospital. O hospital lá, que eu me lembro, ele tinha uns 7, 8 andares. Então, a gente contratou um guindaste para trabalhar no final de semana para elevar o sistema de refrigeração, botar lá na cobertura. Realmente incrível, viu? Mas imagino eu que é um aprendizado sem igual. Só exemplificando aqui o que o Thiago falou, Carnaval de 2016, eu tava morando em São Paulo, eu tinha acabado de casar, a Vivian foi morar comigo lá em São Paulo, e a gente tava andando ali na Frei Caneca, e uns moleques acharam uma arma engatilhada no chão, foram mexer na arma, a arma disparou. No que a arma disparou pro chão, ela acertou o ombro da Vivian. Aí, obviamente, né, a gente totalmente leigo, na hora morrendo de medo, a Vivian começou a entrar em desespero, porque sentiu a marca aqui, você não sabe se entrou a bala, o que é que foi. Corremos para um hospital. A gente tinha acabado de chegar lá em São Paulo, a gente não tinha plano de saúde que valia lá ainda, e aí eu morava do lado do Hospital 9 de Julho, que fica ali pertinho da Antônio Carlos. Eu morava na Antônio Carlos, quem é de São Paulo sabe que a Antônio Carlos é uma rua ali paralela à Avenida Paulista, e aí eu levei ela lá pro 9 de Julho para saber, né, fazer uma ressonância, algo do tipo, eu não sei nem se a palavra era ressonância, mas fazer os exames para ver se não tem bala lá, resquício de bala dentro dela. E aí é o que o Thiago falou realmente. 9 de Julho é um hospital que depois de todo o atendimento da Vivi eu fui descobrir que era caro pra caralho. Mas é um hospital ímpar, assim, todo limpo, todo bonito. Você vê as pedras o balcão, é uma coisa linda. E em contrapartida, carnaval, eu tenho muito problema com carnaval. Em carnaval de 2013, eu tava dirigindo da minha casa aqui em Fortaleza pro interior do estado, pra casa dos meus pais, e sofri um acidente muito grande de carro. O carro capotou várias vezes, eu tava em alta velocidade. E aí eu tava num município chamado Itapipoca, que fica aqui no interior do Ceará. E eu fui levado pro hospital lá de Itapipoca, que não lembrava absolutamente nada o 9 de Julho de São Paulo. Imagina. Pra não onerar mais ainda a topografia lá do hospital, tá? Mas assim, isso é como o Thiago falou, né? Existem vários tipos, né? Vários níveis aí de hospital. Mas, cara, pra mim, realmente incrível essa coisa. Inclusive, você falar da gaiola de Faraday, eu não tinha noção. Já por conta desse acidente, quando eu voltei pra Fortaleza, eu fui aqui no São Carlos, que aí já é um hospital um pouco melhor. Fui lá fazer a ressonância pra saber se estava tudo bem, se não tinha nada quebrado. Graças a Deus eu tava tudo bem. Mas aí eu nem reparei que realmente você tem lá, né, um tubozão, você tem um equipamento gigantesco numa sala totalmente preparada. E mesmo sendo engenheiro civil, te confesso que eu não em nenhum momento prestei atenção ou concebi como é a dificuldade de você fazer uma sala daquelas. Thiago, falando aí da gaiola de Faraday, como é que de fato é feito? O cara bota tipo um perfil metálico por dentro da parede, como é que ele fica de fato a estrutura? Eu imagino que deve pesar muito, pro projeto estrutural deve ser uma sobrecarga absurda naquela laje. Sim, são pelo subsolo, embaixo da laje, a gente colocou várias camadas de chapas metálicas, isso calculado pelo físico. Ele calculou a quantidade de camadas. Nas laterais também as paredes a gente fez com um sistema de drywall. Interno nas paredes também tinham várias camadas. Essas camadas ficaram fixas em barrotes de madeira. Até os barrotes são especificados. A posição que ele deveria ficar. Além disso, toda sala dessa, raio-x, tomografia, ressonância, pode ter certeza que tem uma sala de comando, que é para a operação do equipamento. Então você tem que pensar também nisso.
Isso aí eu já aprendi porque eu assisti House. E eu assisti The Good Doctor. A série todinha, metade da série do episódio é lá. Se você pensa nisso, ele tem um sistema elétrico separado do sistema do hospital. Eles têm um sistema de refrigeração separado. Tudo eles procuram ser separados para, se der algum problema, eles conseguirem ali continuar a operação por algum tempo e depois parar quando for necessário. Voltando à pergunta que vocês falaram sobre revestimentos. Nos hospitais que eu trabalhei, normalmente o piso é um piso de fácil limpeza e hospitais gostam muito de trabalhar com piso vinílico. O piso vinílico pode ser em manta ou régua. A régua você cola uma na outra, são pequenas, você vai colando. Já a manta, ele já vem em rolo, você estica o rolo e cola. Ele sobe um pouco na parede. Nas paredes, normalmente, para melhorar a limpeza, ou uma pintura que ela é especificada que você pode limpar, ou muitos utilizam fórmica, que a fórmica também é de fácil limpeza. E bate-macas, se vocês trabalharem nessa área, vocês vão aprender que tem diversos tipos de bate-macas. Eu confesso, Thiago, que eu não sei o que é um bate-maca. Eu não faço a menor ideia do que é o bate-maca, exatamente. Você já viu aquela linha de PVC nas paredes, mais ou menos a meia altura, quando você passa dentro do hospital? Ah, tá. O bate-maca é onde a maca vai bater. Com certeza. Faz todo sentido. A parte do teto, em muitas áreas, você tem o teto fixo, que hoje em dia a gente utiliza muito o acartonado, ou o forro removível, seguindo algumas normas hospitalares, você não pode colocar em qualquer local. Você não pode colocar dentro de uma sala, dentro de uma UTI, você pode colocar numa circulação. Então, tem muitos locais que você tem que colocar forro removível. Então, continuando aqui, você trabalha aí tanto com reformas, como ampliações, e se for o caso necessário, até construção de novos hospitais. Você imagina assim, que deve haver diferenças consideráveis em cada uma dessas obras. Nesse caso, eu digo isso porque, na minha mente, você fazer ampliações, principalmente verticais, deve ser uma complicação gigantesca, que é diferente, por exemplo, de uma reforma mais localizada. O que é que você encontra, por exemplo, de diferenças, e o que é que você acha que é pior entre reformas e ampliações e a construção de novo hospital? Eu digo isso porque, por exemplo, você fazer reforma, naturalmente, você vai lá estar trabalhando com o hospital funcionando. Quando você faz uma ampliação, o hospital também está funcionando, mas eu imagino que seu contato seria menor com a galera, os médicos e os pacientes e tal. Fala um pouco mais disso aí pra gente. Eu acho que trabalhar com reforma traz uma complexidade maior, porque você tem que se adequar ao hospital e o hospital não para. Ele trabalha 24 horas. Sem falar nas surpresas que a gente encontra em hospitais antigos que estão se modernizando e que foram construídos, às vezes, em puxadinhos, obras sem projeto, às vezes não sabem onde fica o registro de algum local, ou as instalações não foram planejadas e o entreforro, que é a área entre o forro e a laje, é uma zona. Você não vê nenhum fio dentro de alguma eletrocalha. É tudo solto, tudo sem um padrão. Você não consegue mais colocar nada ali dentro. Então, você tem que organizar. Um dos meus trabalhos também foi, como eu já falei antes, foi o reforço estrutural de um prédio. Esse prédio já tinha 6 andares e foi construído mais um andar nele. Então, foi para um 7º andar que o projetista inicialmente fez uns cálculos e viu que aguentava. Só que, depois de ter feito esse andar, ele está em funcionamento, foram fazer a reforma do pavimento térreo. E o pavimento térreo possuía todas as paredes internas, todas, em alvenaria. Muitas delas eram alvenarias dobradas. Então ela tem uma capacidade de inércia bem maior. E antes de eu chegar, quando eles começaram a tirar as alvenarias, um dos pilares sofreu uma deformação brusca e quase veio ao colapso. Então o mestre teve que escorar ele rapidamente e com isso o projetista viu que tinha que fazer todo um reforço estrutural. Então a complexidade é enorme. Você pensa que está garantido, mas às vezes não está. Não, do hospital do zero é como se você estivesse fazendo uma obra do zero. Você vai seguir os projetos e vai procurar fazer tudo da melhor forma possível, que você está partindo do zero. E aí eu acho que tem a grande vantagem, que é você não ter ninguém lá na obra, né? Não tem médico, não tem paciente, a logística é toda sua, o pessoal que está lá trabalhando é todo o seu pessoal, o pessoal da obra mesmo. Com certeza. Não tem ninguém do hospital ali, né?
hospital, muda tudo. É exatamente esse que eu acho que deve ser o problema de fazer uma reforma no hospital já funcionando e tal, porque acredito que o operacional deve ser muito mais complicado do que de fato o técnico, porque, sei lá, se o hospital não para nunca, obra é um negócio que causa desconforto normalmente, imagina dentro do hospital, você pode ter barulho, coisas do tipo, é mais complicado. Tiagão, na tua vida aí de estar se especializando, focado nessa área, muito trabalho aí para reformar o hospital, que você está desenvolvendo, ampliando e tal, acaba que tu, como engenheiro civil responsável pela obra, tu se relaciona muito com médico ou não é uma coisa que acontece no teu dia a dia? Não, acontece bastante. Primeiro que em 2 das obras, o hospital tem uma equipe que como eles não são especialistas na área, em obras, eles contratam uma empresa de fiscalização. Então, essa fiscalização gere a obra juntamente com a gente. A gente tem que nos reportar a eles. E muitas vezes a gente participa de reuniões com a direção do hospital, com os chefes de setores do hospital, médicos, chefes de setores, enfermeiras, chefes de setor, para explicar o que a gente vai fazer, pedir a permissão, nos adequar ao que eles vão pedir para a gente poder fazer o nosso serviço. Então, tem muita negociação. Às vezes tem até uma certa política. Sério? Explica isso aí. Em relação a fazer o serviço, eu tenho que explicar a melhoria que a gente vai fazer, o tempo que a gente vai fazer. E também como o cliente sempre tem razão, isso eu já aprendi há bastante tempo, eu tenho que me adequar a eles. Eu não posso forçar nada. Às vezes eles entendem, às vezes não. Tá, na média, tu diria que os caras são gente fina ou são osso duro? Tem um problema. O que eu gosto? Eu gosto de quando tem uma pessoa que manda. Tem uma pessoa que pode mandar. Porque senão... vira bagunça. Qualquer médico que estiver sendo interrompido, achar que está sendo interrompido, vai chegar na obra e dizer para parar. Qualquer enfermeira, paciente, já cansamos de pacientes entrar na obra e mandar parar tudo. Porque você imagina, um parente seu, um ente querido, está sofrendo, está passando por uma dificuldade, um momento difícil, está dentro do hospital e o hospital está em obras. Então, a gente tem que entender isso também. Eu sempre falo aos meus funcionários, você tem que se colocar no local do próximo, no local dele. Ele pode vir reclamar aqui, você fica calado, não rebate, só evita contato físico, que isso nunca deve ocorrer. Se possível, sai do local se ele se exaltar demais, mas não rebate. Deixe que a gente trata. E a gente procura sempre ou ter a palavra do diretor ou do fiscal que vai dizer que eu pare a obra. Porque senão a obra não anda, porque todo mundo vai dizer para parar. Todo mundo. Pode ter certeza disso. Tiago, teve alguma situação assim inusitada que tu possa contar pra gente que já aconteceu? O paciente estava com aquela roupa de cirurgia, que ele tá nu, e ele tá só com a barbazinha aquela bundinha atrás, e ele... bundinha de fora. Ele tá na frente da porta da obra. E eu disse assim, com licença, o senhor tá esperando alguém? Tô esperando o cara que tá fazendo barulho aqui. Eu vou tacar a porrada nele. Bem resolvido, viu? Não, mas quem pediu pra ele fazer a obra fui eu. Eu que pedi. O hospital deixou. Mas se o senhor tá incomodado, a gente pode falar com o hospital pra a gente parar o barulho. Aí ele, não, eu quero pegar o cara que tá fazendo barulho agora. Ele queria porque queria bater no cara. Várias outras, né? E aí? Aí eu chamei a enfermeira, informei e voltei pro meu serviço. Eu também não posso dar muita atenção, porque na hora que você dá muita atenção, o assunto se prolonga. Você faz, explica e depois sai. Vai fazer o seu serviço, senão você passa o dia todinho ali. É isso aí, eu acredito nisso também. Se você eu acho que isso é do ser humano. Eu te digo isso porque minha filha pequena, ela já aprendeu que às vezes se ela cair e começar a chorar, os pais vão lá socorrer. Então às vezes ela tá querendo ir pro braço, ela tá em pé, ela cai de bunda no chão e começa a dar um chorinho ali, que é pra ver se a gente vai atrás dela. E eu já digo assim pra Vivian, nem olha, que a gente nem olha, ela mesmo para, se cala e se levanta e segue em frente. Então eu concordo completamente com o que você está dizendo, de que quando você começa a dar atenção demais, a coisa se prolonga e desnecessariamente. O hospital normalmente tem um setor para isso, um setor de reclamações. Então pronto, vá para o setor de reclamações. Se o hospital desejar, ele para a obra o tempo que ele achar necessário. Massa. Como a gente já estava falando aí, eu acho que já ficou mais do que claro, um hospital é uma edificação completamente diferente das edificações normais que nós estamos mais habituados. Aliás, eu diria que o hospital é uma edificação que ninguém quer estar lá dentro. Nós já até falamos dos ambientes padrões que um hospital deve ter, né? Sala de cirurgia, a recepção, lá, a sala de raio-x e tal. Nesse sentido, o que é que existe de instalações diferentes em um hospital? Melhor dizendo, o que é que você apontaria aí como instalações especiais que o hospital precisa ter?
Você já falou até de algumas, só vamos um pouco mais fundo. Uma obra normal tem as instalações prediais padrão. A elétrica, hidrossanitária, às vezes tem até o combate a incêndio, às vezes tem um sistema de refrigeração. Mas no hospital, a elétrica ela pode se aprofundar um pouco mais. O hospital pode ter geradores que vão manter a energia do hospital por algum tempo. Então, você tem, às vezes, os circuitos que são pelo fornecimento da concessionária de energia da sua cidade e os circuitos que vão ser energizados pelo gerador do hospital. Às vezes, você tem um sistema de no-break, uma rede estabilizada, que essa rede estabilizada atenua as variações de tensões no fornecimento da energia. Um sistema IT médico para a área de UTI, que diminui o risco de choques e tem outras funções também. Então, você pode ver que, apesar de instalações elétricas terem em todas as nossas obras, elas podem ser um pouco mais complexas. O hidrossanitário, você pode ter uma rede diferente para levar um material orgânico que saia, um sangue. Ele não pode ser jogado na rede de esgoto da concessionária normalmente. De instalações especiais. Os conhecidos da maioria das pessoas são o sistema de redes, dados e voz, CFTV, que são o sistema de câmeras, CATV, que são as antenas, sistema de antenas para TV, e às vezes você pode até ter um sistema de detecção e alarme de incêndio numa obra residencial, mas eu não vejo como sendo tão comum. No hospital a gente tem alguns sistemas que são só deles. Além de todos esses aí que eu te falei, a gente tem as chamadas de enfermagem. As chamadas de enfermagem, elas possuem nos leitos, quando um paciente quer chamar um enfermeiro, e também possuem em áreas que o paciente pode estar e precisa do enfermeiro. No banheiro tem chamada de enfermagem no chuveiro e próximo ao vaso sanitário. E o cordão é um cordão que você puxa e ele aciona o visor lá no posto de enfermagem e um visor na frente do leito, em cima da porta, que ele fica piscando. Além disso, temos os gases medicinais para os pacientes. Os gases medicinais podem ser espalhados não só nos leitos, como em várias outras áreas do hospital. Você tem uma emergência que às vezes só tem um vácuo, pode ter outros sistemas. Os gases medicinais são o O2, o vácuo e o ar comprimido. Em alguns hospitais, você pode ter um sistema de sonorização para chamada de pacientes, não é tão usual, ou então um controle de acesso. Ultimamente a gente está fazendo muito controle de acesso em hospitais, e o controle de acesso depende do material que você comprar, é bem específico. Você pode ter um controle de acesso por identificação facial, por digital, por cartão, é diverso. Incrível, cara. Claro que isso aqui você vai aprendendo com o tempo, mas são vários sistemas que você tem que ir se familiarizando. Ei, Thiago, assim, pra quem quer seguir, assim, na área de obra e reforma de hospital, construção de hospital não é uma coisa que a gente vê muito, mas, assim, reforma acontece muito, porque, assim, eu aqui em Fortaleza utilizo a autoclínica, e toda vida que eu vou lá, tem uma coisa diferente, toda vida eu me perco. Como é que tu vê, assim, essa área? É uma área promissora, assim, sempre vai ter serviço? Sim, a autoclínica, até um colega meu que trabalhava no Monte Clínico entrou agora na autoclínica. É uma área que, além de você trabalhar com reforma e ampliação do hospital, da clínica médica, você também pode trabalhar na manutenção. Então você tem que fazer o hospital funcionar e você vai ter que trabalhar muito com esses sistemas. Nós, como engenheiros civis, a gente pode trabalhar nisso, mas você vai ter que estudar um pouquinho para conseguir o conhecimento da área de refrigeração, da área de elétrica, assim como o engenheiro eletricista ou o engenheiro mecânico também vai ter que conseguir o conhecimento na área de reformas, se eles precisarem fazer. Mas a gente tem que abrir o leque para as outras áreas da engenharia. Você não pode ficar preso em uma. Então, se você tiver esse conhecimento, essa habilidade de se adaptar, cabeça aberta, conseguir trabalhar em equipe, então você pode trabalhar nessa área. É uma área que você vê que, além de vários hospitais, tem várias clínicas, consultórios que são lançados, e pode ser de pequeno porte, grande porte, pode ter em capitais, interiores. Então é uma área que não para. Você vê que na crise, a área da saúde é importantíssima. É verdade. Depois que acabar essa crise, eu tenho certeza que o governo e as empresas privadas vão dar mais valor ainda e vão investir mais na área hospitalar. Eu brinco, Thiago, dizendo que a Apvida, ela acabou de fazer o IPO dela. Acabou, que eu digo, ano passado.
E eu acho que a Apvida, o grupo Apvida hoje, para quem não conhece no resto do Brasil, a Apvida é um sistema de seguro de saúde, plano de saúde. No resto do Brasil você tem o Unimed, você tem a Amil, e aqui no Nordeste, indo para o Norte e já para o resto do Brasil, você tem o Apvida. E eles hoje são, acho eu, que a maior construtora aqui do Ceará, porque os caras estão se expandindo, né, com o dinheiro que eles fizeram lá no IPO. IPO é o Initial Public Offering, é a oferta inicial pública de ações, né? Em outras palavras, eles abriram capital, venderam uma fatia da empresa no mercado financeiro, pegaram esse dinheiro e agora estão se expandindo. E eles estão comprando hospital em tudo que é canto desse país, reformando, ampliando, porque precisa disso. Eu estou resgatando aqui, eu conheço muito engenheiro de obra, muitos. Eu acho que o Thiago é o único cara que eu conheço que tenha essa especificidade, digamos assim, de ser um cara que manja tanto aí de obras hospitalares. Isso me faz levantar a seguinte dúvida: existe aí uma falta de engenheiro nessa área, ou quando a empresa que você precisa de alguém, ela acha com facilidade? Eu acho que a empresa que eu tô, ela meio que cria, que ela dá um treinamento pro engenheiro, porque o que eu gosto bastante na empresa que eu trabalho é que a gente trabalha em equipe. Então, eu não fico sobrecarregado com as outras áreas da engenharia que normalmente a gente tem em obras. Eu tenho, sempre nas nossas obras, a gente tem 3 engenheiros ou arquitetos. Eu tenho um responsável pela gerência de projetos, vai cuidar de todos os projetos, de falar, procurar ser a nossa voz com o cliente, para não ter várias pessoas com quem o cliente está falando e a gente perder informação. Então você tem um gerente de projetos, tem um engenheiro que cuida da área, da parte de planejamento e orçamento. Então, essa pessoa, ela passa muito tempo na sala técnica, sentado ali, fazendo orçamentos. Ela, às vezes, não tem tanto tempo de ir na obra. E tem o engenheiro de produção. No caso, nesta obra, eu sou engenheiro de produção. Então, eu estou bastante tempo no campo, vendo as coisas andarem, botando os terceirizados para trabalhar, tirando dúvidas, mostrando o meu conhecimento, onde eu tenho que atuar, experiência, que eu tenho, isso aqui dá certo, aquilo não dá certo, eu já tenho que planejar, aí eu volto para a sala técnica e planejo com a minha equipe o que a gente vai fazer. E ainda tenho um setor de suprimentos separado para nos atender. Então eu faço todas as requisições de materiais e de serviços, e o setor de suprimentos gasta o tempo dele indo atrás das empresas que vão executar. Porque se eu também fosse gastar meu tempo fazendo isso, eu não teria tanto tempo para botar a obra para andar. Então, a nossa produtividade é bem maior dessa forma. Eu acho que a empresa, com o passar do tempo, se adequou, viu que esse método era melhor e por isso que ela dá tão certo. Nossa, interessante. Bem interessante. Eu tenho uma dúvida aqui, você falando aí dessa coisa de se adequar, eu pensei no seguinte: você até já soltou alguma coisa dado o funcionamento do horário lá da tua obra, mas isso é uma coisa que funciona para os outros hospitais? Ou você sempre, o teu horário de trabalho, ele vai ser definido, como você já até falou, né, em negociações com a galera do hospital? Como é que fica a questão de final de semana, feriado? Porque, como você mesmo falou, tal é uma, se a gente colocar assim, né, uma empresa, porque não deixa de ser uma empresa, é uma instituição que funciona, como diz o bom americano, 24/7, né, 24 horas por dia e 7 dias na semana. Nesse caso, a tua obra pode seguir nesse ritmo ou vocês param no domingo? Como é que funciona o horário? Para no feriado? Depende da necessidade da obra. Se eles estão precisando de algum ambiente logo, claro que a gente vai se adequar, botar turnos separados, noturno, não porque eu não tenho outro horário, mas porque para eu conseguir me adequar ao cronograma da obra em relação a isso. Agora, quais são os meus horários de trabalho? A gente tem horários que é permitido fazer barulho. Tem hospital que é a partir das 8, tem hospital que é a partir das 9. Então eu tenho que me adequar àquilo. Então eu vou procurar fazer serviços que não causem barulho no início do dia. E depois que eu tenho o meu horário de barulho, aí normalmente, como é reforma, sempre tem etapa de demolição, sempre. Tem coisa que a gente só faz demolição com um martelete. Então, o barulho é alto. Então, às vezes, eu acho que o hospital deve preferir muito barulho por pouco tempo do que um barulho médio por muito tempo. Então, eu tenho que fazer essa negociação antes do horário de barulho para eu poder dar o meu cronograma para o hospital, minha programação de serviço.
porque não adianta nada eu dizer para eles que eu vou terminar o serviço em um mês, sendo que eles não estão deixando eu trabalhar, não vão deixar eu fazer barulho. Então eu tenho que saber o horário deles para eu poder fazer o meu cronograma. Outros horários que eu tenho que saber é quando eu tenho que fazer transporte vertical. Então eu tenho que saber os horários que eu posso utilizar os elevadores de carga para o fluxo vertical de materiais. Isso aí eu bato com o cara que está fazendo o transporte de lixo, recolhendo o lixo do hospital, com a equipe de alimentação que está levando a comida para os pacientes. Então eles têm que me dizer o horário que essas pessoas estão utilizando, que eles têm prioridade, e o horário que me resta. Com isso eu faço meu cronograma também. Sem lembrar que o hospital é uma empresa, uma sociedade enorme, então você tem vários fornecedores trabalhando ali ao mesmo tempo. Eu tenho que entrar no mesmo ambiente às vezes do que eles. Claro que o ambiente da minha obra é separado, mas até eu chegar lá, eu tenho que trabalhar junto com eles. Entendi. Para você ver, se você estiver fazendo um serviço que cause uma vibração e essa vibração for perto de centros cirúrgicos, às vezes você pede para você parar o serviço, porque não pode atrapalhar o centro cirúrgico, não pode ter uma vibração que tire a atenção ou a precisão do médico. Isso já aconteceu algumas vezes. Tem que lembrar também que o hospital não pode ficar sem energia e sem água. Então, tudo que eu vou programar, eu tenho que ter essa precaução, porque se ele ficar sem energia, eu posso matar uma pessoa. Então, a atenção é enorme. E eu fico com essa angústia de fazer alguma coisa, a gente rever para ver se não vai dar nada errado. E mesmo assim, a gente já revendo o planejamento, a gente tem equipes de prontidão, eu tenho que deixar eletricista de prontidão, bombeiro de prontidão, para caso ocorra uma eventualidade. Incrível. Tu falou aí dessa questão da precisão e tal, que tem equipamento, não pode vibrar. Eu lembrei de uma vez, eu projetei um prédio em Natal, um prédio bem alto, e o dono da construtora queria um estudo para ver se não daria para fazer com estaca Frank. E para quem não sabe, né, a estaca Frank, ela basicamente usa muita percussão, que é você, através de batida, enfiar ali um equipamento para poder executar a estaca no solo. E obviamente, naturalmente, você vai fazer vibrar tudo que está ao redor. E nesse caso específico, havia uma clínica médica onde existia lá laboratórios com equipamentos que precisavam ser totalmente trabalhar numa zona estática para poder dar aferições corretas. Apesar de que o equipamento tem amortecedores para absorver parte do impacto, mas mesmo assim era um risco de você estar executando, começar a obra e lá na quinta, sexta estaca o camarada acionar a justiça ou coisa parecida e a obra ter que parar e mudar tudo. Então a gente acabou usando a estaca hélice contínua monitorada lá. Mas é só a título de curiosidade. Tiago, eu tô aqui pensando, o que é que você tem que seguir a nível de norma técnica? Digo, quais são as normas lá da ABNT, se tem alguma nota técnica específica e quais órgãos você precisa obedecer quando você tá lá realizando uma reforma ou uma construção, ampliação de um hospital? A gente sempre trabalha com projetos, seguindo projetos. Então, quem já especifica o que a gente vai fazer são os projetistas, que eles estão seguindo as normas de cada área, de cada especificidade. Então, se eu estiver fazendo estrutura, a gente vai seguir a EMEI 18. O que eu estava tendo que fazer muito fora projeto, sem seguir projeto, era me adequar ao esgoto seguindo o padrão existente do hospital. Então o projetista fazia um projeto de esgoto que na hora que você abria o teto, você via que não tinha nada a ver com o que ele projetou. Porque o hospital não tinha um as-built, não tinha os projetos iniciais de esgoto. Então na hora que ele projetou, ele imaginou que tivesse aquilo, ou então ele teve uma visita técnica, mas ele não conseguiu ver tudo. Não deu para ver onde eram os shafts. Então, um exemplo, no Monte Clínico, a cada 2 leitos tinha um shaft de descida de tubulação. E o projeto dele estava completamente diferente. E a gente não conseguia, devido à quantidade de instalações que já tinham no entreforro, não conseguia fazer do jeito que ele queria. Então eu tive que me adequar, fazer toda a tubulação de esgoto para me adequar aos shafts existentes. Então eu tive que seguir muito a norma de esgoto, que é 8160. E eu gravei muita coisa na memória que seria útil. Distâncias de pontos de ventilação, do fecho hidráulico. Então tem algumas norminhas lá que são bem específicas e nesse caso eu usei bastante. Mas de resto,
A arquiteta tem que seguir as normas de hospitais, então tem muita norma que ela tem que se preocupar com isso. E os outros projetistas têm que seguir essas normas, também as normas de cada especialidade. Tá, eu vou pegar um gancho aí, já que tu tá falando de norma. Tu teria, assim, algum site, canal, livro, algum lugar, algum conteúdo que tu indicaria pro cara que tá ouvindo aí o nosso podcast? Pô, o cara gostou que só do nosso assunto, assim, quer saber, eu vou aprender mais sobre construção de hospitais. Tem alguma coisa, assim, um conteúdo específico que tu indicaria pro camarada ler, não? Olha, eu acho que você tem que entrar e procurar, você não precisa conhecer tudo, mas saber o básico de cada instalação, tá? Você viu que eu falei muito de instalações. E eu sou formado em engenharia civil. A gente vê basicamente um pouco de elétrica e hidrossanitário. Os outros a gente não vê tanto. Então, você tem que se aprofundar no sistema de refrigeração, porque o sistema de refrigeração tem um mundo por trás. Você tem a refrigeração a gás, tem a refrigeração a água gelada, você tem vários equipamentos diferentes de refrigeração e hospitais, assim como shoppings, supermercados, tem um sistema de refrigeração central. Então você tem que ir atrás disso, procurar sites de cada matéria dessa. Tem sites específicos para ressonância magnética, ele dá a sequência executiva, passo a passo. Eu procuro ver esses sites, além de livros. Eu nunca vi um livro que tenha todas essas especificações juntas, mas pode ser que tenha, mas até hoje eu não encontrei. Thiago, deixa eu tirar uma curiosidade que eu tenho, certo? Não sei se tu vai saber responder, mas visto essas normas e tal, e toda a especificidade que tem para construir um hospital, a gente tá falando de engenharia, mas também tá falando de hospital. Existe, sei lá, alguma consultoria médica para a formulação dessas normas ou dos procedimentos? Porque eu entendo que a gente é formado em engenharia e tudo, sabe como fazer e tal, mas a gente não sabe qual é a real necessidade de que o cara precisa ter para efetuar o trabalho dele da forma correta, ou como é que deve funcionar um tipo de sistema. Se existe algum, você sabe informar se na construção de uma norma, uma coisa, teve alguma consultoria de um médico, de um conselho regional de medicina, alguma coisa do gênero? Tá, a gente segue a Anvisa. A Anvisa tem algumas regras lá que devem ser seguidas. Agora, eu li pouca coisa da Anvisa, porque quem tem que entender e saber bastante é o arquiteto que está projetando. Porque o arquiteto ele vai saber que ele não pode colocar um forro removível dentro de uma sala de UTI. Lá na Anvisa diz isso. Eu já li. Ele tem que saber ali de qual é salteado. Pelo que eu entendo é isso. Agora, eu entendo também que o trabalho do arquiteto, como ele não vivencia, ele está só projetando ali, ele é igual um programador. O programador, ele não sabe do assunto que ele vai programar. Ele não sabe tudo. Ele vai pegar um consultor e alguém que vai explicar para ele, você tem que fazer isso, isso, isso. E ele vai seguir aquela linha e vai montar uma base e depois vai perguntar pro pessoal, vai botar em teste, vai ver com o pessoal se aquilo ali funciona. Eu acho que o arquiteto é da mesma forma. O arquiteto ele teria que ter uma equipe médica ou a equipe de enfermagem até dizendo para eles como é o dia a dia. Eu tenho que acessar o computador e eu tenho que fazer um deslocamento grande. Então, o Monte Clínico, ele botou um computador móvel no meio de uma UTI, de uma circulação de UTI, para o enfermeiro, o médico, não ter que se deslocar. A circulação grande, nem é tão grande, eu acho que eram uns 30 metros, até chegar lá no posto para acessar o computador. Então, são coisas que você vai vendo pequenas coisas que você pode se adequar e melhorar. Já teve, além desse caso positivo, teve caso negativo já, de eu acabar de entregar uma área, um ambiente, e com pouco tempo de uso, o médico responsável da área dizer que aquilo ali não o atende e que já queria algumas mudanças. Menos de um mês de uso. Então, o que eu vejo disso aí? Foi um erro primário lá, na fase de projetos. Tudo na fase que você fizer na fase de projetos é mais barato. Tudo. Então, o arquiteto deveria ter despendido um pouco do tempo dele, uma reunião, 2, 3, com a equipe que vai operar aquilo para saber se realmente está tudo usual para a equipe operar. Eu vejo dessa forma. A gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio. Eu sempre peço para o nosso convidado deixar um livro e um filme que ele gosta, que ele indica. Então, um livro que eu até peço que nem tem a ver com o tema, é um livro da tua vida mesmo, que tu leu e te impactou, e é um livro que, sei lá, tu pode dizer assim, tive várias lições com esse livro, e um filme que tu indicaria para os nossos ouvintes. Isso, eu tava pensando sobre isso, e ultimamente eu só tenho os livros que eu tenho lido são livros técnicos. Eu li alguns livros também da área de finanças, de mercado de ações, essas coisas. Agora, um livro que desde pequeno eu me interessei,
pode ser... Eu acho que nem tantas pessoas conheciam antes. Meu tio que me apresentou, ele tinha uma coleção e desde pequeno eu devoro esses livros e aonde eu acho um sebo, eu vou procurar ver se tem algum, são os livros do Sherlock Holmes. Então, o que eu aprendi neles? Eu aprendi nos detalhes. Os detalhes são importantes. O detalhe para você pode passar despercebido, mas para outra pessoa aquilo ali pode ser a chave, o segredo de solucionar um caso. E eu vejo que na engenharia também são os detalhes. Você pode fazer tudo certo, cara, mas na fase de revestimento, você esquecer um detalhe, você não é cuidadoso, sua obra não vai ter aquele final esplendoroso que você quer que o cliente tenha. Você vai ser normal. Legal. E o filme? Filmes. Você sabe, né, porque a gente é amigo, que eu sou apaixonado por filmes. Gosto muito. Tem uns tops aí de filmes. Eu gosto muito do Menina de Ouro. Eu adoro o Clint Eastwood. E a Menina de Ouro porque ela, do nada, ela acreditava nela e ela sabia que ela queria aquele treinador e ele foi se apaixonando por ela, de uma paixão de pai, né, que ele criou por ela. E, no final, ela chegou onde ela quis, por um acaso, aconteceu em fatalidade. E ele mostrou que ele não era aquele coração duro e fez o que ela pediu. Um dos filmes que eu mais gosto é esse. Eu também gosto muito desse filme. Enson, eu tava esquecendo o filme, um outro filme que pra mim é um dos melhores, tem o melhor vilão de todos os tempos, que é Onde os Fracos Não Têm Vez. Esse filme eu já devo ter assistido umas 5, 7 vezes. Eu adoro esse filme. Pra mim é o melhor vilão da história do cinema. Javier Bardem é um homem diferente, viu? E naquele filme especificamente é legal porque a arma dele é diferente, o semblante dele é diferente, é uma coisa doentia, o cabelo dele é esquisito, né? Você vê que ele tem uma maldade. Chocante. Você vê que ele é uma pessoa diferente, um assassino diferente mesmo. Ele não tem nenhuma compaixão, ele não sente nada pela vítima dele. Mas ó, pra encerrar aqui o nosso episódio, eu queria te agradecer seu tempo aí. Muito obrigado por você ter disponibilizado aí mais de 1 hora pra conversar com a gente, te agradeço demais. Pedir aos nossos ouvintes, lembrar que lá no nosso site, aprendeengenharia.com.br, a gente tem um link lá da nossa comunidade no Telegram, tá? O Telegram é muito melhor que o WhatsApp, é por isso que a gente tem a comunidade no Telegram. Brincadeira, gente, é porque a nossa comunidade já tá bem maior do que 250, que é o limite do WhatsApp. Nós vamos bater aí 20 mil pessoas na nossa comunidade no Telegram em um futuro não tão distante. Faça parte lá da nossa comunidade. Se você tá ouvindo aí o nosso podcast na sua corrida, no seu exercício, lavando a louça, jogando videogame, mostra pra gente, tira um print, marca o meu perfil, o perfil dos meninos, marca o perfil do Aprenda Engenharia e ajuda a gente na divulgação desse podcast, beleza? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal.